Hoje os jovens, às vezes eu converso com um outro jovem, e aí, você está trabalhando naquela empresa ainda? Não, eu saí de lá. Por que você saiu? Aconteceu alguma coisa? Não, eu enjoei, né? Quantos e quantos jovens começam um curso de faculdade, às vezes estão no último curso, no último ano, e não, eu vou trancar, eu acho que eu quero fazer um outro curso agora, né? Então nós estamos ficando insatisfeitos no casamento, no trabalho, nas conquistas, nos tornamos pessoas que estamos enjoando muito rápido das coisas, somos uma geração de insatisfeitos. Inclusive um dos textos bíblicos que hoje parece que não faz nenhum sentido em nossos dias, está escrito em 1 Timóteo 6, versículo 8, está escrito assim: tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Estranho, não é? Imagine se essa aqui for a sua filosofia de vida. Será que é possível você viver satisfeito? Se eu tenho que comer, eu tenho que vestir, tá bom, não preciso de mais nada. Parece loucura em nossos dias. Afinal de contas, nós somos acumuladores. Mas a ideia desse texto, ele não está falando de comida e nem de vestiário, do que você vestir. Ele está falando que nós devemos estar satisfeitos com aquilo que precisamos. Se você tem o que você precisa para viver, tá bom, esteja satisfeito com isso. Mas em nossos dias parece loucura, porque nós queremos cada vez mais coisas e do melhor. Mas o dia que nós entendermos esse texto, vai ser libertador. O dia que você conseguir ficar satisfeito com o que você precisa, vai ser libertador. A insatisfação nos impede de desfrutarmos daquilo que nós temos. Um exemplo, você decide num feriado, num domingo, vou fazer um churrasquinho com a minha família, só com o pessoal de casa. Aí você pega aquela churrasqueirinha pequenininha lá no seu quintal, né? Comprou umas linguiçinhas na promoção, asinha de frango, né? Tá lá com a sua família, um refrigerante, e está aproveitando bem aquele churrasco, aquele momento com a família, encheu a piscina inflável lá, as crianças estão lá se molhando, e aí enquanto a carne assa, você olha numa rede social que o seu vizinho foi para uma churrascaria, sabe a churrascaria? Aquela que você planeja assim, quando eu fizer aniversário de casamento eu vou para aquele lugar, né? Aquela que você planeja assim, uma vez por ano, e olha lá, né? Você vê que ele foi lá, porque deu na ideia dele de ir e foi. Perdeu o gosto do teu churrasquinho. Você olha e fala, puxa, eu queria estar naquela churrascaria, comendo aquelas carnes diferentes, né? Aquelas que eu não compro aqui em casa, lá, falo, não pode descer, eu quero provar esse negócio. Já perde o gosto. Ou ainda, olhando na rede social, porque é um lugar que a gente fica observando a vida dos outros e nos comparando, né? Você vê que seu cunhado, justo o cunhado, está numa viagem internacional. Nesse fim de ano, no Natal, ele estava lá passando frio em Nova York, né? E você aqui suando de tanto calor. E aí você decide dar um passeio para ver as luzes aí, Maringá encantada, mas o passeio já perdeu a graça, porque você está pensando, puxa, o outro tá lá fora do país, está num lugar bacana, então ver essas luzes aqui, para mim, já perdeu a graça, já fica insatisfeito. Tem pessoas que não conseguem enxergar a família linda que tem, sabe? Porque ficar comparando, eu gostaria de ter um marido diferente, queria que minha esposa fosse diferente, queria que meus filhos fossem diferentes, e a gente começa a se comparar e ficamos insatisfeitos, e essa insatisfação, ela rouba a cor, rouba o brilho, o gosto, a alegria, o prazer das tuas conquistas. A insatisfação, eu concordo, ela tem um benefício. Quando você está insatisfeito, você vai querer crescer, ir além, progredir. Esse lado da insatisfação é bom, porque você não se contenta com o bom, você quer buscar mais. Mas o que eu estou abordando aqui é que temos buscado maneiras de nos contentar, nos satisfazer, preencher algo que na verdade o que está faltando é na alma, e a gente tenta preencher com coisas. E aliás, eu quero afirmar algo que talvez pode ser uma surpresa para você. Está pronto para o que eu vou falar? Você já tem tudo à sua disposição para ser uma pessoa satisfeita. Você já tem. O que você precisa para ser uma pessoa satisfeita com a vida, você já tem. E poucos se dão conta disso. Tem gente correndo atrás de tantas coisas que não se deu conta que ela já tem tudo para ser uma pessoa satisfeita. Porque o que você precisa não é de mais dinheiro. Você não precisa ficar fazendo uma dieta maluca. Você não precisa ficar comprando nada para ser uma pessoa satisfeita.
E aí você pode rebater comigo: pastor, não vem com isso não, porque eu sei muito bem, eu consigo perceber quando eu estou satisfeito e quando eu não estou satisfeito. Eu tenho essa percepção. O problema é justamente esse: quando pessoas querem dizer para a gente o que nós precisamos ter ou não ter para sermos satisfeitos. É quando as pessoas olham para a gente e falam assim: você não pode estar satisfeito só com essa tua vida. Não, você acha que você está contente, mas você não está. Eu sei do que você precisa. E começam a querer te empurrar algumas coisas. E essa busca e essa insatisfação tem deixado as pessoas cada vez mais depressivas, infelizes e vazias. Mas na verdade Deus já nos deu tudo que precisamos para sermos plenamente satisfeitos. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a satisfação plena não está em algo, está em alguém. Esse contentamento não está em algo que você adquire, algo que você conquista, algo que você compra, mas a satisfação plena está em alguém, está em Deus. E nesse fim de ano, enquanto muitas pessoas gastaram mais do que podiam, compraram até coisas que não precisavam, e aqui eu não vou entrar numa discussão se a pessoa podia gastar ou não, se tinha recurso ou não. O que eu quero falar é que não tem nada do que você pode comprar, não tem nada que você pode fazer que vai satisfazer a sua alma. Não existe nenhum produto no mercado que vai satisfazer a tua alma. E o salmista, ele entendeu isso. E ele escreveu indicando a fonte da tua satisfação. Acompanhe comigo no Salmo 84, versículo 3, diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pode ser que você não tenha tudo aquilo que você pensa, que você acredita que precisa ter, mas é o próprio Deus aquele que nos sacia. No texto ele está falando: olha, o pardal encontrou a casa e ele está satisfeito com a casa dele. O pardal está feliz, ele encontrou a casa dele. A andorinha tem lá um ninho para ter os seus filhotes, está satisfeito com o ninho. Mas o salmista conclui: mas nem casa e nem ninho são suficientes para me satisfazer. O que me dá prazer, enquanto o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou seu ninho, eu encontrei o teu altar. É no teu altar, Senhor, que eu me satisfaço. É na tua vida, é na tua presença, é na tua palavra, é na direção que o Senhor tem para mim, é no seu cuidado, no seu amor. Isso que me torna uma pessoa satisfeita. Talvez eu não tenha uma casa, talvez eu não tenha um ninho, mas eu encontrei o teu altar e isso me basta. Isso para mim é suficiente. As pessoas, como eu estava falando agora, estão em busca de algo para se preencher. O dinheiro é uma das buscas muito grandes das pessoas. Tem gente que acredita que o que ela precisava é ter mais dinheiro, e por isso tem muita gente aí infeliz porque não tem o dinheiro que gostaria de ter. Outros estão infelizes porque, por mais que se esforçam, nunca ganham dinheiro suficiente que acham que devia ter. E tem outros que estão infelizes porque conseguiram bastante dinheiro e chegaram à conclusão: puxa, mas não é isso que estava faltando. Outros não buscam tanto em dinheiro, buscam relacionamentos. Tem gente que pensa: não, se eu tiver um namorado, se eu tiver uma namorada, um esposo, uma esposa, e se eu tiver mais amigos, é isso que eu preciso. Mas olha, se nós observarmos as pessoas que conseguiram tudo aquilo que nós achamos que precisamos ter, imagina, o rapaz que ele está com aquela mulher bonitona, ou aquela mulher está com aquele homem fortão do seu lado, bonitão, né? Ou aquela pessoa está cercada de amigos, uma pessoa talvez famosa, bem conhecida. Isso não é garantia que ela está plenamente satisfeita. Eu não estou dizendo que elas são infelizes, eu estou dizendo que essas coisas não é garantia que essas pessoas estão satisfeitas. Porque se esse fosse o problema, todas as pessoas com dinheiro, bonitas e coisa e tal, estariam satisfeitas. Isso não é verdade. Grande parte das pessoas famosas, ricas, bonitas, vivem se casando, separando, estão envolvidos em vícios, escândalos cada vez mais. E isso nos dá pistas que talvez essa vida tão deslumbrante quanto sonhamos não é tudo aquilo. A satisfação não está naquilo que você pode conseguir, mas está em viver no propósito pelo qual você foi criado. Quando a pessoa encontra o seu propósito, a sua missão, e vive aquilo pelo qual ela foi criada,
tendo dinheiro ou não, sendo famoso ou não, ela é uma pessoa satisfeita. Você nunca será tão completo enquanto você não viver aquilo pelo qual você foi criado, e você foi feito para viver em comunhão com Deus. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o seu ninho, mas eu encontrei o altar do Senhor. Todos nós passamos por dificuldades. E o que você faz quando a vida escurece? Você já experimentou se chegar no altar do Senhor? Porque é o que você precisa. Porque lá no altar, diante de Deus, você pode abrir seu coração, falar dos seus dilemas, seus problemas, suas angústias. Sabe? Tem gente que fala dos seus problemas para qualquer um, né? Quem sabe alguém vai se compadecer, alguém me entenda, alguém faça alguma coisa, né? A pessoa aqui está ocupando tantamente o coração da pessoa que ela não consegue nem ficar quieta. Fala com todo mundo, menos com Deus. Mas no altar de Deus, quando você encontrar o altar de Deus, é lá que o teu coração vai ser tratado, é lá que teu ânimo vai ser restaurado, é lá que você vai encontrar a orientação para os seus dilemas. Aí você vai entender, você vai falar igual o salmista: olha, o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou o ninho, mas eu encontrei o altar de Deus. E o altar, olha, é tudo que eu preciso, é onde eu me fortaleço, é onde eu jogo minhas angústias e Deus me fortalece. Quem clama a Deus não reclama com as pessoas. Ali no altar de Deus que nós devemos buscar refúgio. Jesus faz uma afirmação muito poderosa em João capítulo 4. Ele diz o seguinte, João 4,14: quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Nós tentamos saciar nossa alma de tantas maneiras, de tantos jeitos, mas Jesus está falando, aquele que se sacia nele mesmo, não precisa buscar alimento, não precisa buscar se saciar em nenhum outro lugar. Imagina que você foi numa churrascaria, já é a segunda vez que eu falo churrascaria, hein? Né? Imagina que você foi numa churrascaria aí, né, no rodízio, aqueles que você vira para o garçom e fala: você venceu, já não consigo mais. Aí você está saindo desse lugar e alguém te convida para comer um X-Bactéria. Conhece o X-Bactéria? Esses lanchão, né, gorduroso, tudo, né? Você vai comer um lanche? Vai nada. Sabe por quê? Você está satisfeito. Quem está satisfeito em Jesus não fica buscando satisfação em qualquer lugar. Você já está satisfeito nele. Olha, nós devemos entender isso. A plena satisfação não está em algo, está em alguém. E está disponível a você essa verdadeira satisfação. Você tem que entender e tem que desfrutar disso. Em segundo lugar, saiba que a satisfação está no contentamento. Como já foi falado, a propaganda e o desejo da carne nos leva a querer mais do que nós precisamos. Tem coisa que você nem precisa, mas você quer ter, né? Você quer, porque é isso que a propaganda trabalha. Exemplo, mulheres, quantos pés vocês têm? E para que você quer tanto sapato então? Né? Minha esposa está aí, ela ia vir depois do trabalho. Né? Para que tanto sapato? Homens, né? Para que você quer uma coleção de ferramentas? Eu tenho algumas em casa que eu nem sei usar. Eu não sou muito, mas tenho. Sabe, eu entro em umas lojas assim, às vezes eu fico olhando e falo: nossa, cada coisa interessante. Eu nunca preciso, eu nem sei como usar aquele negócio, mas eu gosto, né? Deve ser coisa de homem assim, gostar de ferramenta. Mas não precisa de tudo aquilo. O consumismo nos leva a querer mais do que nós precisamos. Você precisa, sinceramente, você precisa de tanta roupa quanto tem no seu guarda-roupa? Você precisa de tudo aquilo, de roupa? Eu não estou falando que você, não, mas eu uso tudo. Mas você precisa de tudo aquilo? Eu duvido que usa também, né? Nós precisamos aprender a valorizar o suficiente. Eu quero apresentar também mais uma oração registrada na Bíblia, em Provérbios, que parece esquisito em nossos dias, com pensamento moderno. Olha comigo Provérbios, capítulo 30, versículo 7. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Que oração corajosa, que ousadia. Vai contra o que nós temos pensado e ouvido hoje em dia.
Quem daqui será que tem coragem de fazer essa oração a Deus? Deus, eu quero só o suficiente. Eu não quero ser nem rico e nem pobre. Eu quero só o que eu preciso, tá bom. Será que nós temos coragem de falar isso para Deus? Deus, eu não quero ter mais. Eu não quero ser rico. Quem aqui é capaz de fazer essa oração a Deus? Deus, eu não quero ser rico, não. Porque nós queremos mais. Estamos descontentes. Não nos contentamos simplesmente porque não nos falta nada. Você quer ter e quer ter sobrando. Quem falaria para o Senhor, eu não quero ser rico e nem pobre, porque se eu tiver demais, eu posso me apoiar nas minhas conquistas, no meu dinheiro e pensar, não preciso de Deus, eu já tenho tudo que eu preciso. Mas se eu tiver de menos, pode faltar e eu vou ser obrigado até para roubar, e com isso eu vou estar pecando. Então Deus, eu não quero nem muito nem pouco, me dá o suficiente. Esse é o padrão de Deus para nossas vidas. Jesus ensinou esse princípio quando nos ensinou a orar. Mateus capítulo 6, todos nós conhecemos esse texto que diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Me dê hoje o pão de cada dia, não o pão de amanhã. Eu não quero pão, Deus, para estocar. Eu não preciso me dá o pão de hoje. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Amanhã é um outro dia. Eu vou manter na dependência, na confiança de que o Senhor não falhou ontem. O Senhor não está falhando hoje. E amanhã o Senhor não vai falhar. Então me dê só o pão de hoje. É suficiente, eu não preciso ter sobrando. Mais adiante, Jesus ensinando sobre o contentamento e ansiedade, sobre as nossas preocupações, o quanto vamos comer, vestir, beber. Olha o que ele diz também no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Você não precisa ficar preocupado, porque Deus tem cuidado de nós. Basta cada dia o seu mal, não se preocupe com amanhã. Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter o que beber? O que será do amanhã? Deus está falando, busque o reino de Deus, e Ele vai cuidar dessas coisas. Certamente temos pessoas aqui hoje que precisam aprender esse patamar de fé. Se você é uma pessoa que está aqui essa noite, que vive preocupado, ansioso, com medo do amanhã, você precisa aprender isso, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entenda que a sua satisfação não está na abundância, mas no contentamento. O mundo diz que está na abundância, que não basta você ter um carro na garagem. Você é uma pessoa, você não consegue dirigir 2 carros, mas o mundo diz que você tem que ter 2, 3 carros na garagem. O mundo diz que você tem que ter não basta você ter o que você precisa, você tem que ter sobrando. Mas Deus está falando, não, o que você precisa, você tem que estar contente, e daí vem a satisfação. As pessoas, a sociedade não se conformam em te ver satisfeito com o que você tem. Vão te questionar e vão dizer que você não está feliz. Por mais que você fale, para mim está bom, você fala, não, você está enganado. Você acha que está feliz, mas não está. Nós temos que aprender, como Provérbios diz: Senhor, eu não quero nem pobreza nem riqueza, me dá o que é necessário. Eu quero que você pense um pouco nas suas buscas, suas conquistas, os seus anseios. É válido, e eu diria até necessário, nós queremos crescer, desenvolver, ser bons profissionais, buscar ser o melhor que você pode. Então eu quero que você pense um pouco nisso. O bem-estar é bem-vindo. Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse aqui que eu não desejo proporcionar o melhor, o conforto para minha família. Uma coisa eu quero proporcionar conforto. Outra coisa é um luxo desnecessário. Outra coisa é você querer juntar e só juntar por isso mesmo. Nós temos que ter a consciência que não são essas coisas que nos farão plenamente felizes e satisfeitos. Você pode e deve ter muitas conquistas na sua vida, mas tenha o coração em equilíbrio, sabendo que não são essas coisas que vão te satisfazer. É bom, e eu não estou falando que você tem que se desfazer de tudo, não é isso. Mas você tem que ter consciência, se a tua alegria, se a tua satisfação está em algo que alguém pode roubar, tiver em algo que você pode perder, tiver em algo que você pode, estragar, então, desculpa, mas você é uma pessoa muito miserável.
você ainda não aprendeu o que é viver a satisfação com Cristo. Não coloque as suas expectativas em algo que não vai corresponder à altura. Apenas Cristo é aquele que te satisfaz. Não se iluda pensando que quem tem mais é mais feliz. Não se iluda pensando que quem tem mais, essa pessoa é mais abençoada. Não. Quem é que mediu a felicidade? Qual é a base? Será que você sonha em ter alguma coisa e a outra pessoa tem aquilo que você sonha? Será que ela está plenamente satisfeita? Ou ela já olha para um outro e fala, mas eu queria ter aquele outro? Irmãos, entenda. Você não precisa de um aparelho novo, você não precisa de um carro novo, você não precisa de roupa de marca, você não precisa de uma casa nova, uma esposa nova, um marido novo para ser feliz e satisfeito. O que você puder adquirir, comprar essas coisas, se estiver dentro da sua condição, é bem-vindo, mas entenda, não é disso que você precisa. Você tem que se atentar para onde você olha. Se você tivesse do teu salário hoje, mensal, 3 vezes maior do que o teu salário atual, seria o suficiente? Nossa, se eu ganhasse 3 vezes mais, eu estaria melhor. Tem gente que ganha 3 vezes mais do que você e não está tão satisfeito quanto você imagina que ficaria. Sabe? Nós acreditamos que a nossa ganância tem a ver por onde nós olhamos. Um exemplo. Você tem o seu carro. Você está satisfeito com o seu carro. Ele basta para o que você precisa. Te leva onde você quer ir. Então você chega no estacionamento, saindo do culto, teu carro está estacionado, você olha os carros em volta, puxa, o meu mais velhinho de todos, aquele ali é um bom, hein? Olha só que carrão. Aí você vai olhar para o seu, puxa, estou até com vergonha do meu carro agora. Aí você começa a perder a alegria, e você vai dirigindo pensando, como que eu vou juntar dinheiro para trocar esse carro? O que eu faço? E assim, daí, porque perdeu, você já nem tem alegria mais naquele carro. Você vai para algum lugar, você estaciona longe para ninguém ver, que você começa a ter vergonha do seu carro. Agora vamos voltar à situação. Você tem lá seu carrinho, é o mesmo carro. Só que em vez de você se comparar com os carros mais bonitos e mais caros, você está indo embora, você vê os irmãozinhos aqui no ponto de ônibus, né? Tomara que não esteja chovendo, mas vai que está chovendo, você está lá, fala, você vai olhar e fala, puxa, graças a Deus eu tenho carro. Obrigado. A Bíblia fala que o grande é o galardão, viu? E aí você se compara com aquela pessoa que tem de bicicleta, tem de a pé, tem de ônibus. Você fala assim, puxa, eu estou bem. Ó, Deus me abençoou mais do que aquele lá que está no ponto de ônibus. Né? Eu sou uma pessoa abençoada. Cuidado, a comparação nunca é justa. Ou vai te deixar orgulhoso, ou vai te deixar insatisfeito. Então nós temos que tomar cuidado. Mas o que eu quero mostrar é que depende da maneira como você olha, você vai ficar mais satisfeito ou menos satisfeito com o que você tem. Se você se comparar com quem tem mais, você vai ficar insatisfeito. Se você se comparar com quem tem menos, você vai ficar orgulhoso. Então, nem uma coisa nem outra é certo. Você tem que falar, puxa, eu vou buscar ter o melhor que eu puder proporcionar para minha família, mas com a consciência que não é isso que me satisfaz e Deus me abençoa para abençoar. Deus tem me abençoado para eu ser bênção na vida de outros também. Olha comigo o que diz em Atos 20:35. Em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Olha, aqui está falando, mediante o teu suor, o teu trabalho, você vai ajudar outras pessoas. Lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Esse é fato. Só pode dar quem já tem o suficiente para ele e até tem para dividir. A maior felicidade quando não falta para você, tanto que você pode ajudar o outro. Deus te abençoou para abençoar, guarde essa frase. Mais feliz é quem pode ajudar do que o outro que precisa de ajuda. Então vamos parar de ficar esperando que os outros façam algo por nós. Pare de ficar esperando que alguém faça algo por você. Escolha ser uma pessoa que ajuda e não uma pessoa que precisa que os outros te ajudem. Porque o próprio Jesus falou, há mais felicidade em dar do que em receber. Estou falando isso, irmão, para você reconsiderar a sua busca, sua crença, suas ambições. Avalie se você tem coragem de fazer essa oração que nós vimos em Provérbios. Deus, eu te peço nem muito e nem pouco. Não me deixe nem rico e nem pobre, mas me dê o pão de cada dia, porque eu já sou feliz sendo o que sou e tendo o que eu tenho. O Senhor é minha maior riqueza. Produza em mim um coração grato
e um coração satisfeito. Olhe comigo o texto de 1 Timóteo. Amém, irmãos? 1 Timóteo capítulo 6 diz o seguinte: pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Olha, desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Eu quero reforçar, eu não sou contra você querer crescer, proporcionar o melhor para a sua família. O que eu estou dizendo é que essas coisas não trazem satisfação. E o que teu filho, a tua esposa, teu marido precisa, não são de presentes caros. Porque eu acredito que os melhores presentes que podemos dar para alguém não custam nem um centavo. Sabe? O que você acha que vai ficar na memória do seu filho quando ele crescer? Que você no Natal ou no aniversário deu o celular mais caro da loja, ou dos passeios que você fazia com ele na pracinha, nas brincadeiras, a pescaria, as lições de vida? O que você acha que vai marcar seu filho? O que você acha que vai moldar ele como um homem, uma mulher de caráter de Deus? Que Jesus seja a base da nossa satisfação, porque Ele mesmo falou: quem beber da água que eu lhe dou jamais terá sede. Ele é a fonte da nossa satisfação. Não está em algo, está em alguém, e devemos estar satisfeitos com isso. Eu quero que você feche teus olhos, e com base no que Deus ministrou a tua vida essa noite, com base naquilo que Ele falou para você, foi falado sobre tantas coisas aqui. O que você pode pegar essa noite e falar assim: isso foi para mim, essa frase foi para mim? Eu quero que você ore sobre isso agora. Quero que você coloque diante de Deus as tuas buscas. Será que você não é uma pessoa que está insatisfeita porque você tem olhado para o lugar errado? Será que você não está insatisfeito porque você tem buscado e achado que aquilo ou aquilo pode saciar a tua alma? Que você tem esquecido que a tua fonte é o Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou seu ninho, mas eu encontrei o altar de Deus. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. O Senhor é a fonte. Senhor, nós em oração agora nos achegamos diante de Ti para confessar essa noite que o Senhor é nosso bem maior. Senhor, nós não trocaremos a nossa salvação, a nossa comunhão contigo, a vida que o Senhor tem nos dado, a restauração que o Senhor faz em nosso coração, a cura dos nossos sentimentos, Deus. Não trocamos isso por dinheiro algum. Não trocamos, Deus, a tua salvação, a tua alegria, a tua paz por nenhum relacionamento, Senhor. Porque o Senhor é nosso bem mais precioso. O que tenho, Deus, senão a Ti? O Senhor é a fonte da minha satisfação. O Senhor é tudo que eu preciso, Deus. Amém. Missionária Central de Maringá.